Ei, sou o Josh e estes são 50 fatos ainda mais insanos sobre os arquivos Epstein, só no The Infographics Show, número 50. Jeffrey Epstein, condenado por tráfico sexual, cultivava plantas tóxicas com efeitos psicoativos e capazes de alterar a mente. Isso foi citado em e-mail para Anne Rodrigues em 3 de março de 2014. Epstein escreveu: "Pergunte ao Chris sobre minhas plantas trombeta no viveiro. Pode parecer inocente, mas se refere às plantas trombeta dos anjos, também conhecidas como plantas sopro do diabo. Um composto dessas plantas, a escopolamina, é uma droga potente que provoca alucinações, perda de memória e até mexer com o livre-arbítrio de uma pessoa, e Epstein estava totalmente ciente disso." Número 49. Em outro e-mail de janeiro de 2015, ele recebeu um artigo do Daily Mail intitulado "Escopolamina, droga poderosa que cresce nas florestas da Colômbia e elimina o livre-arbítrio." O artigo observava que pessoas expostas à droga podiam entrar em um estado semelhante ao de zumbi. Elas ficavam como crianças e podiam ser facilmente influenciadas a fazer quase qualquer coisa, e a história fica ainda mais sombria a partir daí. Número 48. Também há evidências de que Epstein realmente usou escopolamina. Várias das vítimas do financista afirmam ter sido drogadas antes de serem abusadas. Em um relatório do FBI de 2019, em um memorando, uma vítima relata que foi drogada antes de Epstein abusar dela e lembra de ficar perdendo e recobrando a consciência. Ela lembra de ver Epstein com maquiagem de palhaço, mas isso pode ter sido alucinação pela droga. Há milhões de documentos nos arquivos, e-mails, memorandos e transcrições, mas também existe um enorme acervo de fotos e mais de 2.000 vídeos. Número 47. Um dos vídeos mais estranhos mostra Epstein perseguindo uma jovem na cozinha. Em certo momento, ele sobe na bancada enquanto alguém com identidade ocultada tenta fugir. Não sabemos o que está acontecendo ou quem era a pessoa, mas dado o que sabemos agora sobre Epstein, as implicações são perturbadoras. Mas esse não é o único vídeo perturbador. Número 46. Uma grande porcentagem dos vídeos encontrados nos arquivos de Epstein são de natureza pornográfica. Alguns desses vídeos foram baixados de vários sites, mas acredita-se que muitos deles foram feitos por Epstein e seus associados ou enviados para ele. Pelas inúmeras jovens que ele aliciou, os vídeos mostram mulheres se despindo ou em atos sexuais, supostamente a pedido de Epstein. Talvez o mais assustador seja a presença de ursinhos de pelúcia nas camas em muitos desses vídeos. Algumas filmagens mostram a máscara que Epstein usava para enganar o mundo. Número 45. Muitos vídeos foram editados, mas alguns são totalmente inofensivos. Um vídeo mostra alguém brincando com um cachorrinho e imagens de drone da ilha de Epstein, mascarando a sombria realidade do condenado por tráfico sexual. Mas ele sempre observava. Número 44. As imagens dos arquivos parecem ter sido feitas por câmeras de segurança ou espiãs. Um dos vídeos mostra imagens granuladas em preto e branco de um escritório e uma grande mesa. A câmera parece estar escondida em um canto, fora de vista. Isso se relaciona a relatos de que Epstein escondia câmeras secretas em suas propriedades para filmar encontros sexuais ou obter gravações comprometedoras de figuras importantes. E essas figuras de alto escalão estariam, segundo relatos, à disposição de Epstein. Número 43. Steve Bannon, ex-estrategista-chefe da Casa Branca sob Donald Trump, gravou mais de 15 horas de entrevistas com Epstein nos meses que antecederam sua prisão em 2019. Tudo fazia parte de um plano para reabilitar a imagem de Epstein, com Bannon planejando produzir o documentário Os Monstros, a vida de Epstein entre a elite global. Em mensagens divulgadas, Epstein propõe compartilhar uma entrevista em vídeo no YouTube e comenta que Woody, provavelmente Woody Allen, ajudaria na edição. O objetivo dele era humanizar o monstro, e esse plano ia além de um único vídeo. Número 42. Os arquivos mostram a estratégia de Bannon para recuperar a imagem de Epstein. Tentaram desviar o foco de um homem que traficava e permitia que ricos e poderosos abusassem de jovens mulheres, preferindo destacar sua filantropia. Nas mensagens, Bannon destacou que Epstein não era, entre aspas, irrecuperável. Ele sugeriu que juntos poderiam reagir contra o que via como agenda da mídia liberal contra o traficante sexual. Parece que Epstein conseguia atrair qualquer pessoa para seu feitiço. Número 41. Em suas entrevistas em vídeo com Steve Bannon, Epstein afirma que, durante seu tempo na prisão, outros detentos e até mesmo guardas vinham até ele em busca de dinheiro ou conselhos financeiros. Ele afirma que quando saía da cela para fazer um exame médico, outros presos pediam dinheiro emprestado ou conselhos sobre quais ações comprar.
Ele até conta uma história de como soube sobre a crise financeira de 2008, quando um guarda foi até sua cela pedir conselhos sobre como proteger sua aposentadoria. Mas, enquanto Epstein se apresentava como um guru financeiro, os arquivos revelam que sua vida fora da prisão era muito mais estranha e muito mais sombria. Número 40. Em mensagem de aniversário de 2016, o icônico diretor Woody Allen escreveu que a casa de Epstein lembrava o Castelo Drácula, onde Bela Lugosi tem 3 jovens vampiras cuidando do local. Além disso, Jeffrey mora sozinho numa casa enorme, e é possível imaginá-lo dormindo em terra úmida. O nome de Allen surgiu repetidas vezes nos arquivos, apesar de ele negar envolvimento ou saber dos crimes de Epstein. Se quiser saber mais sobre o mundo sinistro de Jeffrey Epstein, curta, compartilhe e inscreva-se. Com a divulgação dos arquivos, a verdade pode se tornar nebulosa. Número 39. Desde a divulgação dos arquivos de Epstein, bots, hackers e trolls online criaram, com IA e outras ferramentas, uma onda de arquivos e imagens falsas. Isso torna difícil saber o que é real e o que não é. Um grupo cibernético russo foi acusado de tentar ligar o presidente francês Emmanuel Macron a Epstein. Enquanto isso, circularam imagens falsas do prefeito de Nova York, Zoran Mamdani, posando com Epstein quando criança. Associados reais de Epstein ainda são identificados, e alguns já estão sendo punidos. Número 38. Diversas pessoas de destaque ligadas a Epstein foram investigadas, acusadas, demitidas ou presas por autoridades globais. Isso inclui o ex-primeiro-ministro da Noruega, Thorbjørn Jagland, acusado de corrupção grave por seus vínculos com Epstein após o Conselho da Europa retirar sua imunidade. E-mails revelam que Jagland planejou visitar propriedades de Epstein na Europa e Estados Unidos, mesmo após sua condenação por crimes sexuais contra crianças. E há algumas trocas de e-mails muito preocupantes entre a autoridade norueguesa e o traficante sexual americano número 37. Em um e-mail de maio de 2012, Jagland menciona as garotas extraordinárias que encontrou na Albânia. Em um e-mail de 2013, ele menciona mulheres jovens. Os e-mails também mostram que Epstein pagou as despesas de viagem de Jagland em várias ocasiões e providenciou apartamentos extravagantes para ele e sua família ficarem hospedados. Isso faz parte do padrão de Epstein de oferecer favores financeiros a pessoas influentes por influência e acesso político. Os e-mails indicam que ele queria que Jagland organizasse um encontro com o presidente russo Vladimir Putin. Apesar de negar irregularidades, Jagland pode pegar até 10 anos de prisão e ele não é o único sofrendo com as consequências dos arquivos. Número 36. Leon Black é investidor de Private Equity e ex-CEO da Apollo Global Management. Ele também preside o Museu de Arte Moderna em Nova York. Os arquivos revelam que ele era próximo de Epstein, chegando a escrever um poema para seu aniversário com versos incomuns, loira, ruiva ou morena, espalhadas geograficamente. Com essa rede de peixes, Jeff agora é o velho do mar, mas o envolvimento de Black com Epstein não termina aí. Número 35. Em 2021, a modelo russa Guzel Gainiva afirmou que Leon Black a assediou sexualmente e a abusou ao longo de vários anos. Ele a forçou a assinar um acordo de confidencialidade sob coação, e ela disse que Black também a pressionou a dormir com Epstein. Alguns dos arquivos mostram que Epstein parecia intervir no caso, elaborando estratégias com o advogado de Black, Brad Karp, para ajudar seu colega bilionário a evitar qualquer má publicidade. Mas uma associação ainda mais preocupante envolvendo Leon Black surgiu desde então. Número 34. A Apollo, antiga empresa de Black, investe na Shutterfly, que fotografa milhões de crianças americanas anualmente. Não há prova de ligação com Epstein, mas alguns temem que, por Black, Epstein e outros predadores tenham tido acesso a muitas fotos. A empresa declarou que não compartilha fotos com terceiros. Enquanto isso, Black renunciou à Apollo e ao Museu de Arte Moderna. Os arquivos deixam claro que Black estava longe de ser um caso isolado. A rede de Epstein se estendia por indústrias e continentes. Número 33. Outro nome importante nos arquivos de Epstein é Thomas Pritzker, da rica família Pritzker. O pai dele fundou a rede Hyatt, e Thomas ocupou cargos como CEO e presidente executivo na empresa. Os arquivos mostram que Pritzker mantinha contato regular com Epstein ao longo dos anos, trocando inúmeros e-mails entre eles. Em 2018, Pritzker ajudou Karina Chuliak, parceira de Epstein, a planejar viagem à Ásia para encontrar mulheres para Epstein. Mas esse não foi o pior dos e-mails número 32. Outro dos e-mails entre Pritzker e Epstein
mencionava que ele estava em um vale remoto no Afeganistão. Meu desejo de aniversário inclui meninos e brinquedos. Pritzker também mencionou pegar emprestado helicópteros militares do general do Exército dos Estados Unidos, David Petraeus, para sua viagem. Não há mais detalhes sobre o que Pritzker quis dizer. As teorias variam de caçada humana a abuso de jovens afegãos. Desde então, Pritzker renunciou à marca Hyatt, mas ele não é o único grande nome cujo status despencou desde que os arquivos foram divulgados. Número 31. O empresário emiradense Sultan Ahmed bin Sulaim era o presidente e CEO de uma das maiores empresas de logística do mundo, a DP World. Mas ele também foi forçado a renunciar ao seu cargo depois que inúmeras trocas de e-mails revelaram a profundidade de sua ligação com Epstein. Em um e-mail, Epstein chama Ben Sulaim de um de seus amigos mais confiáveis. Outros mostram ambos falando sobre mulheres em termos explícitos. Ainda assim, essa não é a informação mais perturbadora revelada. Número 30. Sem dúvida, a mensagem mais preocupante entre Epstein e Ben Sulaim foi enviada em 2009. Nesse e-mail, Epstein escreveu: "Onde você está? Você está bem? Eu adorei o vídeo de tortura." O nome do destinatário foi ocultado, mas depois o deputado Thomas Massie confirmou que a mensagem era para Ben Sulaim. Embora nenhum detalhe adicional tenha sido compartilhado sobre o vídeo em questão, as implicações são claras. Além de perder o emprego, Ben Sulaim viu sua reputação em seu país desmoronar completamente. Assim como o próximo da lista, número 29. O Reino Unido tem sido um dos países mais ativos em investigar e acusar grandes nomes ligados a Epstein. Isso inclui Peter Mandelson, que serviu em vários governos ao longo de sua longa carreira e, mais recentemente, foi embaixador do Reino Unido nos Estados Unidos. Trocas de e-mails preocupantes entre Mandelson e Epstein vieram à tona. Em uma delas, logo após Epstein sair da prisão em 2009, os dois homens brincam sobre isso e comemoram a liberdade dele com strippers. Mas essas mensagens eram só a superfície de um relacionamento bem mais profundo e sério. Número 28. Mandelson repassou informações privilegiadas a Epstein. Em maio de 2010, ele deu ao financista desacreditado um aviso prévio sobre um resgate de 500 bilhões de euros da União Europeia para salvar o euro. Ele chegou a contar para Epstein sobre um suposto túnel secreto entre o número 10 de Downing Street e o Ministério da Defesa britânico. No fim de fevereiro de 2026, o ex-embaixador britânico foi preso por ligações com Epstein. Outro britânico famoso está sob investigação. Número 27. Andrew Mountbatten Windsor, antes chamado Príncipe Andrew, foi preso na manhã de 19 de fevereiro, dia em que completou 66 anos. Carros de polícia descaracterizados cercaram Sandringham, onde Andrew morava. O ex-príncipe foi detido por quase 11 horas e interrogado sobre suposta má conduta no cargo. Foi a primeira prisão de um membro sênior da família real britânica desde o século XVII. Do outro lado do Atlântico, as consequências dos arquivos de Epstein também estavam alcançando figuras influentes nos Estados Unidos. Número 26. Kathleen Rumler também enfrenta as consequências após a divulgação dos arquivos de Epstein. Ela foi conselheira jurídica da Casa Branca para Barack Obama e depois diretora jurídica do Goldman Sachs. Os arquivos revelam que Rumler se reuniu com Epstein diversas vezes entre 2014 e 2019 e foi nomeada testamenteira substituta em seu testamento. Rumler o chamava por vários apelidos carinhosos, como Tio Jeffrey, e chegou a escrever que o adorava. Após reservar e pagar uma passagem de primeira classe para ela à Europa, ela anunciou sua demissão do Goldman Sachs em 12 de fevereiro de 2026. A próxima figura famosa também precisou seguir caminho semelhante. Número 25. Casey Wasserman é executivo do entretenimento, agente esportivo e CEO fundador da Wasserman Sports Marketing and Talent Agency. Vários e-mails nos arquivos mostram a proximidade de Wasserman, não com Epstein, mas com sua associada Ghislaine Maxwell. Muitos desses e-mails têm tom de flerte, como um de 2003. Wasserman, então casado, enviou mensagem a Maxwell dizendo que pensava nela e queria vê-la em uma roupa justa de couro. Desde então, Wasserman anunciou o início da venda de sua empresa. Ele não é o único americano de destaque ligado ao círculo de Epstein. Número 24. Brad Karp é outro americano rico e conhecido que aparece nos arquivos. Um advogado de sucesso, ele foi presidente do escritório Paul Weiss, Rifkind, Wharton e Garrison. Em uma mensagem de 2015, Karp agradece a Epstein por uma noite única na vida. E uma troca de mensagens em 2016 envolveu o filho de Karp, David, pedindo a Epstein para ajudá-lo a conseguir um emprego no set de filmagem de um filme de Woody Allen.
Karp deixou a presidência do escritório de advocacia após o surgimento desses e-mails. Epstein também era próximo de figuras importantes do meio acadêmico. Número 23. Em 2011, o professor da Yale, David Gallarinter, falou com Epstein sobre uma loira muito pequena e bonita que ele queria recomendar a Epstein para o cargo de editora. Gallarinter teve suas aulas suspensas em Yale, enquanto a universidade revisa sua conduta. Ele defendeu seus comentários à mídia e diz não ter feito nada errado. Diversas pessoas influentes no mundo já renunciaram, foram demitidas ou investigadas devido a vínculos com Epstein. Número 22. Mona Juul, ex-embaixadora da Noruega no Iraque e Jordânia, renunciou ao cargo por ligações com Epstein. Miroslav Lajcak, assessor do primeiro-ministro da Eslováquia, renunciou após um grande escândalo em seu país. O presidente da Escola de Artes Visuais de Nova York, David A. Ross, deixou o cargo em desgraça por seus vínculos com o traficante sexual. Outros nomes devem ser incluídos. Número 21. A história de Epstein pode mudar muito conforme o que disser Bill Clinton, ex-presidente dos Estados Unidos, que aparece nos registros de voo de Epstein 4 vezes. Ele aparece em várias fotos tiradas na propriedade do condenado por crimes sexuais. Há diversas fotos dele com Epstein e Ghislaine Maxwell, além de outra em uma banheira de hidromassagem. O 42º presidente nega saber dos crimes de Epstein quando o conhecia, mas seu envolvimento nessa história está longe de acabar. Número 20. The Economist usou um grande modelo de linguagem para analisar mais de 1 milhão de e-mails de Epstein, classificando-os conforme o grau de conteúdo perturbador, com uma classificação de 1 sendo um e-mail rotineiro e uma classificação de 10 sendo classificada como muito perturbadora. Em uma amostra de cerca de 635 mil cadeias de e-mails, quase 1.500 receberam uma classificação de 10 número 18. Uma dessas trocas mostra Epstein enviando e-mails para uma possível menor, perguntando se ela está de folga da escola. Outro contato sugere a Epstein uma sessão no Skype quando os pais dela não estiverem em casa. E não para por aí. Número 18. Vários outros dos e-mails mais perturbadores identificados por analistas foram enviados por associados de Epstein, com nomes ocultos pelo Departamento de Justiça. 2 diálogos se destacam. Em um, o remetente agradece a Epstein pela noite divertida e menciona que uma jovem foi travessa. Em outro, um remetente parece prestar contas a Epstein após buscar mulheres para ele. Eles afirmam que não conseguiram convencer as modelos a conhecer o bilionário misterioso após poucos minutos, mas mesmo assim persuadiram algumas a continuarem com o encontro. Essas mensagens sugerem um mundo distorcido que aguardava no final desses convites. Número 17. Registros de mandados de busca da ilha Epstein mostram que alguns itens estranhos foram encontrados lá, muitos dos quais acredita-se terem sido usados em jogos sexuais e encenações, muito provavelmente com mulheres jovens. Esses itens incluem máscaras, uma cadeira de dentista, obras de arte retratando pessoas seminuas, um quadro negro com as palavras poder e enganação escritas nele e fantasias de bombeiros e policiais. Mas isso não foi tudo. Número 16. Registros e imagens da ilha Epstein mostram que a casa do pedófilo tinha inúmeras fotos emolduradas nas paredes, corredores, mesas e prateleiras. Muitas dessas imagens foram censuradas pelo Departamento de Justiça, ocultando os rostos de centenas de pessoas. Isso revela melhor a mente distorcida do infame traficante sexual, que escolheu decorar suas casas com imagens das pessoas que havia abusado. Algo ainda mais assustador foi achado na casa de Epstein em Nova York. Número 15. De Epstein em Nova York. Fotos da propriedade mostraram elementos decorativos bizarros, mas uma chamou atenção: uma estátua de mulher em vestido de noiva pendurada por uma forca, amarrada ao teto e recepcionando os convidados na entrada. Alguns poderiam argumentar que era apenas uma peça de arte abstrata, mas dado o que sabemos sobre Epstein, é um item bastante perturbador para se ter pendurado em um corredor. Esculturas de rostos estranhos, estátuas esquisitas e itens incomuns estavam espalhados pela propriedade. Muitos se perguntam como Epstein conseguiu sair impune de seus crimes por tanto tempo. Número 14. Os arquivos mostram inúmeras situações de pagamentos claros de dinheiro para silenciar as vítimas de Epstein. Esses pagamentos eram disfarçados como bolsas de estudo universitárias, até mesmo para meninas abaixo da idade universitária. Alguns contratos eram de modelagem, mas evidências mostram que muitas dessas supostas modelos foram forçadas a fazer mais do que apenas posar para fotos.
Esse era só um dos modos que Epstein usava para encobrir sua extraordinária rede de crimes. Número 13, os arquivos também mostram. Muitas das vítimas de Epstein foram informadas de que estavam sendo contratadas apenas para fazer uma massagem. Nenhum outro detalhe foi fornecido. Essas jovens recebiam ofertas de centenas ou milhares de dólares por seus serviços. Muitas foram levadas a acreditar que só fariam uma massagem, só percebendo as reais intenções de Epstein quando a sessão já havia começado e estavam presas. De todas as figuras famosas associadas a Epstein, um nome em particular tem sido visto como talvez o mais chocante de todos. Número 12. Frequentemente chamado de o homem mais inteligente do mundo. Durante sua vida, Stephen Hawking atuou como diretor de pesquisa no Centro de Cosmologia Teórica da Universidade de Cambridge. Não há provas de que Hawking soubesse ou participasse dos crimes de Epstein, mas um e-mail chama a atenção. Epstein ofereceu recompensa para quem refutasse as acusações de que Hawking participou de uma orgia. Embora Epstein possa ter tentado proteger a imagem das pessoas que conhecia e em quem confiava, ele certamente não hesitava quando se tratava de se gabar dos próprios crimes. Número 11. Um dos arquivos mais chocantes é a transcrição de uma entrevista telefônica com alguém cujo nome foi ocultado. Na entrevista, a pessoa diz que Epstein se gabava das idades das jovens com quem se relacionava. Ele mencionou que adolescentes eram levadas de avião da França para sua propriedade em Palm Beach. Segundo o entrevistado, elas eram um presente de aniversário para Epstein, e seus pais foram subornados para concordarem em enviá-las. Mas isso não foi tudo que ele contou. Número 10. Na mesma entrevista por telefone, o indivíduo cujo nome foi ocultado afirmou que atividades sexuais frequentemente aconteciam no avião particular de Epstein. Eles disseram que a tripulação recebia ordens rígidas para bater antes de entrar na cabine principal e permanecer fora de vista sempre que possível. Isso supostamente era para garantir que eles não interrompessem ou vissem nenhuma das atividades ilícitas que estavam acontecendo. No entanto, o entrevistado continua dizendo que a tripulação devia saber o que estava acontecendo. Havia várias adolescentes seminuas a bordo com esse velho que recebia massagens delas o tempo todo. Eles tinham outra revelação especialmente perturbadora para compartilhar. Número 9. A entrevistada, também vítima de Epstein, explicou como foi tratada por ele e Ghislaine Maxwell. Ela relatou que era frequentemente vestida com roupas de colegial, às vezes por Maxwell, como camisa de gola branca, meias, saia branca curta e cabelo em Maria Chiquinhas. Ela continuou dizendo que era levada até Epstein antes de participarem de encenações. Sexo. Diversas vítimas relataram histórias parecidas, e Epstein foi ligado não só a abusos, mas possivelmente a assassinato. Número 8. Apesar de não haver prova oficial, alguns arquivos recentes afirmam que uma jovem foi torturada, abusada e morta na ilha de Epstein. Existem descrições explícitas e terríveis desse abuso em alguns arquivos. As vítimas levadas à ilha eram avisadas de que, se desobedecessem, poderiam desaparecer. A ilha seguia suas próprias leis. Esse era só um dos métodos manipulativos e intimidadores que Epstein e associados usavam para controlar as vítimas. O terror descrito nesses arquivos não se limitava à ilha. Número 7. Um e-mail de 2019 a um DJ do Novo México dizia que 2 estrangeiras foram assassinadas no Zorro Ranch de Epstein. O e-mail do informante foi ocultado, mas sabemos que o destinatário era Ed Aragon, que o enviou ao escritório local do FBI. No e-mail, afirma-se que as 2 jovens foram mortas por estrangulamento durante sexo violento e enterradas sob as ordens de Epstein e Madame G, referindo-se a Ghislaine Maxwell, e a história se torna mais intrigante a partir daí. Número 6. O informante do Novo México diz ter provas do ocorrido no Zorro Ranch de Epstein. No e-mail, ele afirma ter sido um ex-funcionário do rancho e pediu o pagamento de um Bitcoin em troca de um pendrive. O pendrive supostamente contém vários vídeos do próprio financista tendo relações sexuais com mulheres jovens, além de detalhes sobre a localização de suas vítimas de assassinato. Considerando que o rancho de Epstein se estendia por literalmente centenas de acres de terra, essa informação poderia ser inestimável para descobrir provas reais de seus crimes horríveis. E pode não durar para sempre. Número 5. O Procurador-Geral do Novo México, Raul Torres, anunciou a reabertura da investigação criminal sobre o antigo rancho de Epstein. Uma comissão da verdade bipartidária foi criada para apurar o que realmente ocorreu. Autoridades e promotores pedem arquivos completos e sem cortes ao Departamento de Justiça para apoiar a investigação. E existe a possibilidade de que isso eventualmente leve à escavação de partes da fazenda para procurar restos humanos. Ainda não vimos tudo. Número 4. O governo Trump anunciou oficialmente que a divulgação dos arquivos de Epstein foi encerrada.
reconheceu-se que dos cerca de 6 milhões de documentos revisados, só 3 milhões e meio foram divulgados, restando cerca de 2 milhões e meio de arquivos que conterão ainda mais nomes, datas, detalhes e informações-chave sobre esse caso extraordinário. E a revelação mais chocante ainda pode estar por vir. Número 3. Por anos, teóricos da conspiração sugeriram que Epstein fingiu a própria morte, e arquivos recém-divulgados podem apoiar essa ideia. 2 dos arquivos, por exemplo, mostram um conjunto de anotações que Epstein supostamente escreveu nos dias que antecederam sua morte. Alguns desses bilhetes, segundo rumores, mostram Epstein planejando uma fuga. Ele menciona coisas como jatos, contêineres, aeroportos e alertas vermelhos da Interpol. Em um momento, Epstein chegou a escrever: "Fora da cadeia igual a 10". Alguns especularam que isso pode ter sido uma referência direta à data de 10 de agosto, que é quando ele supostamente se matou. E isso não é tudo. Número 2. Os arquivos também contêm uma imagem do corpo de Epstein morto, deitado em uma maca, que teria sido tirada minutos após sua morte. Mas algo na imagem parecia estranho. Epstein não tinha a tatuagem de arame farpado no bíceps esquerdo, visível em várias outras fotos. Isso levou alguns a especular que a pessoa na imagem era um sósia, não Epstein. Alguns pensam que ele só removeu a tatuagem. Mesmo assim, é suspeito, mas a evidência mais preocupante ainda está por vir. O arquivo número 1 foi considerado o mais insano entre todos os documentos divulgados. Gira em torno de uma postagem no fórum 4chan supostamente feita por um segurança da prisão onde Epstein estava. Na postagem, o suposto segurança diz que Epstein foi retirado da cela em cadeira de rodas nas horas que antecederam o suicídio e levado embora. O autor da postagem conclui que o traficante sexual deve ter sido trocado por outra pessoa, reforçando a assustadora possibilidade de que ele ainda possa estar vivo, em algum lugar por aí. Os arquivos de Epstein ainda chocam, mas como chegamos aqui? Veja a história real de Jeffrey Epstein ou clique neste vídeo.